Hoje vamos entrar na rotina íntima de alguém que praticamente testemunhou o nascimento da escrita. Um escriba sumério. Vamos abrir o diário imaginário de um desses profissionais que transformaram tabuletas de argila em janelas para o passado. Você vai descobrir como ele via o trabalho, as ansiedades, as pequenas alegrias, os acontecimentos da cidade, as intrigas do templo e até suas frustrações pessoais. Tudo contado de maneira envolvente, como se estivéssemos lendo suas anotações secretas. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora vamos começar essa viagem para o coração da antiga Suméria. O amanhecer na cidade surge primeiro como um sopro quente vindo do sul, trazendo o cheiro da argila úmida misturada à poeira fina que nunca abandona as ruas. É essa mistura que acorda o escriba, antes mesmo do sol erguer seu brilho sobre os telhados achatados. Ele desperta devagar, acostumado ao murmúrio distante dos carregadores que já começam a circular pelos becos, equilibrando cestos de cevada e potes ainda pegajosos de cerveja. Antes do se levantar, fica alguns instantes observando a luz tênue, filtrada por uma abertura no teto, pensando no que precisará registrar naquele dia. Não há descanso para quem carrega no punho um dos ofícios mais respeitados e ao mesmo tempo mais exigentes da cidade. Ainda sentado, massageia os dedos que às vezes amanhecem rígidos de tanto pressionar o estilete contra a argila. Para muita gente, escrever é apenas desenhar sinais que todos conhecem. Para ele, é uma responsabilidade que parece maior a cada dia. Levanta-se, veste a túnica que deixou dobrada na noite anterior e verifica a pequena bolsa onde guarda seu estilete preferido. Com a ponta levemente gasta menos hábito adquirido por escrever mais depressa do que deveria. Antes do ser, toma um gole de água fresca e observa o movimento na casa ao lado, onde uma família já separa grãos para o café da manhã. O som das conversas se mistura ao tropel dos animais sendo conduzidos para os campos. Ao pôr os pés na rua, o escriba sente o chão ainda frio sob as sandálias. O céu, em transição entre o azul e o dourado, cria uma paisagem que ele nunca se cansa de ver, embora raramente tenha tempo para apreciá-la. Caminha por vielas estreitas, desviando dos cestos que comerciantes posicionam diante das portas, preparando-se para atrair os primeiros compradores. Destinamente, ele ouve discussões rápidas sobre preços, reclamações sobre o clima e especulações sobre os próximos rituais no templo. Em cada rosto, que passa, reconhece a pressa de quem precisa lidar com tarefas antes que o calor do dia fique insuportável. Enquanto avança, pensa no lugar que ocupa na sociedade. Não é um sacerdote, mas transita entre eles. Não é um administrador, mas suas tábuas organizam o destino de armazéns inteiros. Sabe que sua posição resulta de anos de treino na Eduba, quando ainda era um garoto tentando formar sinais retos com mãos trêmulas. Recorda-se de como os mestres da escola gritavam correções ao menor deslize, insistindo que cada símbolo carrega o peso de uma promessa, a de que a cidade sempre poderá confiar na palavra registrada. Aqueles dias foram duros, mas moldaram seu senso de rigor, e é essa disciplina que ele leva consigo, enquanto segue rumo ao local de trabalho. O caminho até a oficina de escrita passa próximo à muralha interna da cidade. Ali vigias trocam turnos, alguns ainda sonolentos, esfregando os olhos enquanto ajeitam lanças e escudos. O escriba os observa de relance e pensa em como cada grupo depende do outro. Os guardas para manter a ordem, os agricultores para sustentar a todos. E ele no centro disso, garantindo que nada se perca no esquecimento. Ao mesmo tempo, sente o peso invisível das expectativas. Qualquer erro seu pode provocar discussões, atrasar trocas, confundir registros e até gerar desconfiança entre comerciantes e templos. Por isso, respira fundo antes de chegar à porta de madeira que marca a entrada da oficina. Do interior já escapa o aroma característico da argila aquecida. O som do aprontamento ecoa pela rua, menos tabuletas sendo empilhadas, raspadas, organizadas por ordem de importância. Ao entrar, é recebido por dois assistentes mais jovens que ele, responsáveis por deixarem o ambiente pronto para os registros. Eles o cumprimentam com um aceno rápido enquanto continuam a tarefa de nivelar a argila fresca, espalhada em moldes retangulares. A bruma que sobe desse processo dá ao lugar um aspecto sempre úmido, quase como se estivesse em permanente renovação. Antes do center, o escriba faz uma breve pausa junto à pequena janela lateral. Dali, vê a silhueta do templo dominando o horizonte. As primeiras oferendas do dia começam a chegar, carregadas por devotos que trazem grãos, flores murchas e pequenos potes de óleo. Cada gesto, cada murmúrio, reforça a presença constante dos deuses sobre a cidade. Ele sabe que, mesmo não sendo parte direta dos rituais, seu trabalho está sempre conectado a eles. Afinal, muitas das tábuas que escreve
tratam justamente das necessidades do templo, das entradas e saídas de bens, das listas de trabalhadores e das datas de celebrações. Tudo precisa estar impecável, para que os sacerdotes jamais questionem sua dedicação. Enquanto ajeita as ferramentas, passa pela mente uma onda de pensamento sobre o dia que se inicia. Talvez sejam pedidos de comerciantes, balanços atrasados, relatórios sobre a última distribuição de grãos, ou mesmo registros de decisões políticas que ele precisará documentar com precisão absoluta. Há dias em que se sente orgulhoso desse papel, outros em que a pressão parece se acumular nos ombros, mas independentemente do humor, sabe que escrever é tanto sua responsabilidade quanto sua forma de deixar uma marca no mundo. A cidade respira através de suas tábuas, e ele, de certa maneira, respira através delas também. Ajeita a postura, respira fundo e toca o estilete pela primeira vez naquele dia. Lá fora a cidade já desperta completamente. Dentro da oficina, ele se prepara para dar forma aos acontecimentos, sentimentos e decisões que logo irão atravessar suas mãos e se fixar na argila, perdurando muito além deste amanhecer. O movimento dentro da oficina cresce conforme o sol avança, e o escriba percebe que a quietude da manhã já foi engolida pelas demandas do dia. Um assistente coloca diante dele a primeira tábua de argila ainda fresca, moldada com cuidado para que nenhuma irregularidade atrapalhe os registros. A superfície úmida reflete a luz que entra pela janela, e o escriba passa os dedos sobre ela, testando a firmeza antes de começar. Logo surge o primeiro visitante, um comerciante robusto, vestindo uma túnica manchada de poeira, o rosto marcado pelo esforço de carregar sacos de cevada desde antes do amanhecer. Ele entra, apressado, cumprimenta com um gesto curto e anuncia que precisa registrar a entrega de um carregamento destinado ao templo. O escriba ouve sem interromper, acostumado ao tom ansioso de quem lida com trocas diárias. Enquanto o homem descreve quantidades e rotas, o escriba já organiza mentalmente a estrutura da tábua. O estilete toca a argila com firmeza, imprimindo sinais que representam unidades, origens e destinos. Cada marca precisa estar no ângulo correto para evitar ambiguidades. O comerciante observa com atenção, como se temesse que qualquer detalhe pudesse comprometer sua reputação. Quando o registro termina, ambos revisam rapidamente o conteúdo, o escriba decifrando o que acabara de escrever, o comerciante concordando com a cabeça, satisfeito por ver sua transação ganhar forma palpável. Mal o homem sai, outro o substitui. Desta vez é um mensageiro do armazém principal, trazendo uma lista verbal das quantidades de grãos que precisam ser reorganizadas antes do início da próxima semana. O escriba tenta acompanhar o ritmo acelerado do rapaz, que parece repetir tudo mecanicamente, sem refletir sobre o que está dizendo. Ele o interrompe 2 vezes para confirmar algumas cifras, consciente de que pequenas falhas podem gerar discussões longas entre os administradores. Após converter o discurso rápido em marcas ordenadas, entrega a tábua ao mensageiro, que sai tão veloz quanto entrou, deixando no ar um rastro de urgência que já se tornou familiar. Ao longo da manhã, as conversas mudam de tom conforme as pessoas que entram variam em posição social e propósito. Alguns chegam trazendo pedidos simples, como registrar o empréstimo de ferramentas entre vizinhos. Outros trazem solicitações mais complexas, envolvendo acordos que precisam do aval de autoridades. Em meio a essa diversidade, o escriba observa silenciosamente os traços de cada um, a postura dos mercadores experientes, o nervosismo dos jovens que dão seus primeiros passos no comércio, a altivez dos mensageiros ligados ao palácio e o respeito quase cerimonial dos que vêm a mando do templo. Cada figura, ao entrar, parece carregar a vida inteira nas mãos, esperando que ele a transforme em algo sólido. No fim da manhã, surge um sacerdote de postura imponente, envolto em uma túnica levemente perfumada com resinas. Ele se aproxima com serenidade, mas com a autoridade de quem sabe que sua presença não é ignorada por ninguém. O escriba se levanta, faz uma reverência discreta e aguarda a instrução. O sacerdote encaminha uma série de registros que precisam ser atualizados. Quantidades de oferendas recebidas no dia anterior, distribuição de parte dos grãos para famílias carentes e preparação para um ritual que ocorrerá ao anoitecer. À medida que o sacerdote descreve os detalhes, o escriba percebe que não está apenas anotando números, está registrando o pulso espiritual da cidade. Quando retorna ao assento, mergulha na tarefa com atenção redobrada. Cada sinal precisa refletir fielmente o que foi dito, pois qualquer erro pode interferir na harmonia que o templo tenta manter. Enquanto escreve, imagina o movimento que acontecerá mais tarde no grande pátio, com cânticos, incensos e o povo reunido esperando por bons presságios. Ele nunca participa diretamente das cerimônias, mas sente que, de certa forma, está sempre lá, por trás das cortinas, sustentando o registro de cada etapa. Ao meio-dia,
A oficina se acalma por um breve intervalo. Os assistentes saem para buscar comida e o escriba aproveita para esticar as pernas. Caminha pela sala, observa as prateleiras repletas de tábuas secas e pensa no quanto de vida existe ali, comprimida em linhas de símbolos. Às vezes imagina como seria se no futuro alguém encontrasse uma dessas tábuas sem entender completamente o contexto. Talvez tentassem reconstruir a história a partir de fragmentos, interpretando cada marca como uma pista de algo maior. Essa ideia o fascina. A noção de que sua escrita atravessará o tempo mesmo que seu nome não permaneça. O descanso dura pouco. Logo, 2 representantes do palácio chegam trazendo ordens sobre reorganização de estoques militares. Precisam registrar quantas lanças foram retiradas, quantos escudos precisam de reparo e quais artesãos estão disponíveis para trabalhar na próxima semana. Um deles, impaciente, fala depressa e gesticula como se tentasse acelerar o processo pela força da vontade. O escriba mantém a calma, fazendo perguntas pontuais para evitar equívocos. Está acostumado ao temperamento dos que vivem próximos ao poder. Conhecem o peso do comando, mas nem sempre o da responsabilidade. À medida que a tarde avança, as tábuas se acumulam ao lado da mesa, cada uma representando uma história diferente, uma necessidade específica, um fragmento da vida urbana. O escriba se permite observar as nuances das falas, o ritmo dos passos, o modo como as mãos se movem ao explicar um acordo. Sente que a escrita não apenas registra a cidade, menos molda também sua percepção dela. Ele vê padrões onde outros veem apenas movimento. Reconhece tensões escondidas, mudanças sutis no comportamento das pessoas, tendências que talvez apontem para algo maior. Ao terminar mais uma tábua, ergue o olhar e percebe que o sol começa a declinar. Ainda há trabalho pela frente, mas uma sensação de continuidade o acompanha. A certeza de que, enquanto houver troca, fé, comércio e decisões a serem tomadas, ele estará ali, transformando o fluxo da cidade em memória duradoura. A argila guarda tudo, e ele, com o estilete firme, continua a registrar o coração pulsante da Suméria. O escriba é chamado ao templo pouco depois de concluir uma série de registros administrativos. 2 jovens assistentes aparecem à porta da oficina com a pressa típica de quem traz recados vindos de pessoas importantes. Informam que os sacerdotes precisam de sua presença para documentar decisões referentes ao ritual daquela noite. Ele ajeita o estilete, respira fundo e segue com eles pelo corredor estreito que leva à rua, onde o calor já começa a subir das pedras. O templo, imenso e silencioso à distância, cresce diante dele como um gigante que observa tudo. Cada vez que se aproxima de suas paredes de tijolos queimados, sente como se estivesse entrando num espaço que não pertence ao mundo comum. Ao passar pelo pátio externo, vê devotos deixando pequenas oferendas, punhados de grãos vassos simples, flores recolhidas do campo. O ar traz o aroma doce das resinas queimadas, que sobem em espirais densas e flutuam como se quisessem alcançar o topo do zigurate. Os sacerdotes se movem com passos calculados, vestes longas balançando ao ritmo do vento leve. Quando o notam, o cumprimentam com um gesto que mistura respeito e urgência, e o guiam até uma sala reservada, onde as reuniões sagradas acontecem. A sala é ampla, mas fracamente iluminada. Lâmpadas a óleo projetam sombras que parecem se mover por conta própria. Ao centro há uma mesa baixa com tábuas empilhadas e potes de argila fresca. Os sacerdotes já estão reunidos discutindo detalhes do ritual. Um deles, de idade avançada e voz profunda, explica que houve uma mudança no calendário das oferendas e que é necessário registrar corretamente a nova ordem. O escriba se ajoelha, posiciona a tábua sobre um suporte de madeira e aguarda as instruções. Ele sabe que ali dentro cada palavra tem peso espiritual. Não é apenas uma questão administrativa, é a transcrição de decisões que supostamente agradarão aos deuses. Enquanto escreve, nota como os sacerdotes alternam entre pragmatismo e misticismo. Um fala sobre a quantidade exata de óleo necessária para alimentar as lâmpadas do templo durante a cerimônia. Outro discorre sobre sinais observados no céu, interpretando-os como mensagens divinas. O escriba tenta manter os pensamentos focados nos símbolos que está gravando, mas não deixa de refletir sobre a força que esse ambiente exerce sobre a cidade inteira. O templo não é apenas um lugar de culto, é um centro de poder, uma coluna que sustenta a estrutura social, e ele, com seu estilete, garante que esse poder seja organizado, preservado e legitimado. Depois de registrar as instruções, é levado a outra parte do templo, onde os preparativos para o ritual já começaram. Pessoas arrumam jarros elegantemente ornamentados, distribuem tecidos coloridos e limpam as estátuas dos deuses. O escriba observa tudo com olhar atento, percebendo como cada movimento tem um significado, como cada gesto é parte de uma coreografia aprendida ao longo de gerações. Às vezes pensa que a escrita não nasceu apenas da necessidade prática, mas também da vontade de capturar momentos como esse,
de assegurar que nada se perca na confusão do tempo. Um dos sacerdotes solicita que ele anote também a lista dos participantes que farão parte de uma procissão. O escriba segue o homem até uma área lateral, onde jovens iniciados estão reunidos, aguardando instruções. Ele pergunta os nomes, confirma as funções, organiza tudo em uma sequência clara. Enquanto trabalha, ouve fragmentos das conversas, expectativas, medos, especulações sobre o que o ritual pode significar para cada um. Pequenas inseguranças humanas escondidas sob a solenidade das vestes sagradas. Quando a etapa no templo termina, o escriba é encaminhado ao palácio, onde outro conjunto de registros precisa ser feito antes do fim do dia. A transição entre templo e palácio sempre o impressiona. Embora representem esferas distintas, espiritual e governamental, ambos compartilham a mesma atmosfera de autoridade. No palácio, os corredores amplos ecoam passos de soldados e administradores. O escriba é conduzido até uma sala de reuniões, onde dois oficiais discutem assuntos relacionados à defesa da cidade. Eles falam sobre o envio de equipamentos, o estado das muralhas e possíveis negociações com cidades vizinhas. O escriba registra cada decisão com precisão, consciente de que ali, diferente do templo, não há metáforas espirituais, menos apenas interesses diretos, cálculos e estratégias. Mesmo assim, percebe que o poder secular tem a mesma necessidade de ser guiado pela escrita. Sem ela, tudo se dissolveria em boatos mal-entendidos e disputas inúteis. A escrita é a espinha dorsal da cidade, seja na voz dos deuses ou na dos governantes. Durante uma pausa na reunião, ele observa os oficiais em silêncio. Nota como suas expressões alternam cansaço e determinação. Pensa no quanto o papel dele, embora discreto, sustenta decisões que moldam o destino de centenas de pessoas. Sente a responsabilidade apertar o peito, mas também o orgulho de saber que sua mão é ponte entre o pensamento e a ação, entre a fala e a permanência. Ao final da tarde, quando termina a última tábua no palácio, recolhe suas ferramentas e segue de volta à oficina. Caminhando lentamente pelas ruas agora douradas pelo sol poente, carrega consigo o peso das decisões do dia, menos rituais, registros, ordens, e a certeza de que, sem ele e sem outros como ele, nada disso permaneceria. A cidade se apoia na fé, nas armas, no comércio, mas sobretudo na capacidade de registrar, lembrar e comunicar. E é nesse entrelaçar de poderes, crenças e intenções que o escriba encontra seu lugar, moldando o mundo ao moldar a argila. Quando finalmente retorna à oficina, o escriba sente o corpo pedir descanso, mas a mente continua desperta, agitada por pensamentos que não cabem nas tábuas oficiais. Ele sabe que ainda tem energia para aquilo que considera seu momento mais íntimo do dia. O breve instante em que escreve para si mesmo, não para o templo, não para o palácio, não para os comerciantes, apenas para ele. Retira de uma prateleira uma pequena tábua mais estreita, feita com sobras de argila que ninguém mais usa. A superfície é irregular, mas isso não o incomoda. Na verdade, prefere assim, imperfeita, como suas próprias emoções. Antes de começar, deixa o estilete descansar sobre a mesa e passa alguns segundos olhando o vazio da sala. O barulho da rua já diminuiu, restando apenas algumas vozes distantes e o arrastar de sandálias pelo chão. É nesse silêncio que memórias antigas voltam, como fragmentos de sonhos que nunca se desfazem completamente. Ele se lembra de quando ainda era garoto, sentado diante de um mestre severo, tentando formar o primeiro sinal de uma lista interminável. Mas sempre que escreve algo para si mesmo, percebe que a insegurança ainda vive ali, escondida entre os gestos precisos que aprendeu a executar. É por isso que essas tábuas pessoais são tão importantes. Nelas, ele se permite errar, raspar, recomeçar, pensar, sem cobrança externa. Nelas admite suas fragilidades sem receio de ser julgado. Hoje, por exemplo, escreve sobre um incômodo que tenta fingir que não existe. A sensação de que sua vida gira em torno das necessidades dos outros. Os sinais que grava diariamente carregam ordens, listas, transações, decisões alheias. A cidade depende dele, mas quase nunca se pergunta o que ele próprio deseja. Enquanto marca a argila, reflete sobre isso com uma mistura de gratidão e cansaço. Sabe que seu ofício lhe concedeu prestígio, mas também lhe tirou parte da leveza que imaginava ter quando era jovem. Lembra-se de um amigo da infância que abandonou a escola cedo para ajudar o pai nos campos. Às vezes sente inveja da simplicidade daquela vida. Acordar, plantar, colher,
sem precisar traduzir o mundo em sinais. Um estilo de vida direto, quase natural, mas logo reconhece que, mesmo que quisesse, não conseguiria viver assim. A escrita se tornou parte de quem ele é. Um modo de entender a realidade. Sem ela, se sentiria perdido, como se tentasse caminhar sem chão. Em outro instante, seus pensamentos se voltam para um desejo que raramente admite: deixar um registro que não seja apenas técnico. Algo que revelasse o que realmente pensa sobre o tempo em que vive. Sobre o templo, sobre o palácio, sobre as pessoas que encontra. Mas isso seria perigoso. Ninguém espera opiniões de um escriba. Esperam precisão, obediência e silêncio. Mesmo assim, essa ambição o segue como uma sombra discreta. Sonha com a possibilidade de que, um dia, alguém encontre uma de suas tábuas pessoais e perceba que atrás dos sinais formais existia um homem que sentia mais do que mostrava. Com o estilete na mão, ele decide escrever sobre uma lembrança que costuma guardar as 7 chaves. A vez em que pensou em abandonar tudo. Era ainda jovem, recém-formado, quando recebeu sua primeira grande responsabilidade no templo. O peso foi tanto que passou noites sem dormir, temendo que um único erro pudesse comprometer seu futuro. Chegou a caminhar até a beira da cidade, convencido de que deveria fugir. Mas ao ver o movimento das pessoas, percebeu algo que nunca esqueceu. Cada indivíduo carregava suas próprias angústias, seus próprios medos, e todos seguiam em frente apesar disso. Voltou para a oficina e nunca mais pensou seriamente em desistir. Escrever sobre isso agora o emociona mais do que gostaria de admitir. Enquanto grava essas linhas íntimas, também pensa em pequenas alegrias que nunca registra oficialmente. O cheiro da argila fresca que o acalma, o breve sorriso de um assistente quando acerta algo difícil, a luz que entra pela janela no fim da tarde criando sombras que dançam sobre as tábuas secas, o prazer quase infantil de sentir um estilete novo deslizar sobre a superfície lisa. Essas pequenas coisas sustentam suas jornadas, embora raramente sejam reconhecidas. Escreve também sobre dúvidas que o acompanham. Será que os deuses realmente observam tudo? Será que a cidade é guiada mais por fé ou por medo? Será que algum dia ele encontrará alguém com quem compartilhar todas essas inquietações? A argila, fiel e silenciosa, recebe cada uma dessas perguntas sem oferecer resposta. Mas só o ato de escrever-los-á parece aliviar algo dentro dele. Quando termina, observa a tábua pessoal com carinho, como se estivesse olhando um espelho que apenas ele pudesse interpretar. Esconde-a cuidadosamente numa caixa onde guarda outras, algumas tão antigas que já começam a se desgastar. Apaga os vestígios de argila das mãos, respira fundo e se permite um instante de serenidade. Lá fora, a noite finalmente cai, e a cidade se envolve em um murmúrio tranquilo. Ele sabe que amanhã tudo recomeça, menos o templo, o palácio, os comerciantes, as decisões, os números menos, mas por hora encontra consolo no fato de que, ao menos por alguns minutos, escreveu apenas para si mesmo. O dia seguinte começa sem aviso, com um calor que parece ter chegado antes mesmo da luz. O escriba desperta com a sensação de que algo no ar está diferente. Uma inquietação que ele não consegue nomear de imediato. Ao ser rua, nota que algumas famílias já estão reunidas em pequenos grupos conversando em voz baixa. Há um rumor que se espalha rápido, como se todos pressentissem que algo foge do ritmo habitual da cidade. Ele tenta captar fragmentos das conversas, mas as pessoas se calam ou mudam de assunto assim que percebem sua aproximação. Não é comum ver esse tipo de comportamento tão cedo. A caminho da oficina, cruza com um mensageiro do palácio que o cumprimenta apenas com um aceno tenso. Ao contrário do habitual, o rapaz não parece disposto a trocar palavras. A postura rígida denuncia que algo importante está acontecendo por trás das portas do governo. O escriba registra mentalmente a expressão tensa do jovem, pensando que talvez mais tarde precise anotar as decisões que se desdobrarão desse clima carregado. Quando chega à oficina, encontra os assistentes inquietos. Um deles comenta que, durante a madrugada, um tremor leve percorreu a região, sacudindo o topo de algumas jarros e derrubando pequenos objetos das prateleiras. O escriba não percebeu nada enquanto dormia, mas o relato reacende a atmosfera de presságio que paira sobre a cidade. Pequenos tremores nunca são ignorados. Podem ser vistos como mensagem divina ou aviso de instabilidade nas estruturas da cidade. Ele tenta manter a serenidade, mas não consegue evitar o pensamento de que os templos certamente já estão buscando interpretações para o ocorrido. Mal tem tempo de organizar a mesa quando o primeiro visitante do dia surge. É um comerciante conhecido por ser insistente e desconfiado. Ele exige registrar, com urgência, um acordo de troca que aconteceu antes do amanhecer, menos algo incomum e apressado demais para o padrão. Enquanto o homem explica a negociação, suas palavras escorrem nervosas, como se estivesse tentando esconder algo. O escriba percebe as inconsistências, quantidades mal especificadas, nomes omitidos, ou ao questioner. O comerciante se irrita
e tenta desviar o assunto. O escriba mantém a calma, mas registra cuidadosamente cada detalhe, inclusive as pausas desconfortáveis do homem. Com a experiência que tem, sabe que a escrita às vezes revela mais do que o próprio interessado gostaria. Pouco depois, um grupo de viajantes entra na oficina trazendo poeira e notícias de longe. Vêm de uma região vizinha e afirmam ter visto sinais incomuns no céu durante a noite. Um brilho avermelhado que durou mais tempo do que qualquer estrela cadente. Descrevem o fenômeno com precisão e o escriba grava cada palavra em uma tábua destinada a relatos extraordinários. Enquanto escreve, pensa em como a cidade reage a esses eventos. Ora com curiosidade, ora com medo. Ele mesmo não sabe o que acreditar, mas sente que esses relatos, somados ao tremor da madrugada, formam um conjunto inquietante. Mais tarde é convocado ao palácio. Os oficiais estão reunidos em torno de uma mesa longa, repleta de tábuas, rolos de tecido e objetos trazidos de armazéns militares. A atmosfera dentro da sala é grave. Um comandante de voz dura informa que caravanas vindas do norte chegaram com atrasos e que há rumores de conflitos em cidades distantes. Ninguém tem certeza do que está acontecendo, mas todos concordam que a situação exige atenção redobrada. O escriba registra minuciosamente cada preocupação, cada hipótese e cada plano emergencial que os oficiais discutem. Ouvindo tudo aquilo, sente o peso da responsabilidade se intensificar. Ele é o guardião da narrativa que pode determinar as próximas ações do governo. Quando retorna à rua, o calor do meio-dia parece sufocar os pensamentos. As pessoas caminham rápido, os mercados estão mais silenciosos e há olhares desconfiados para qualquer estrangeiro que passe. O escriba observa cada detalhe, tentando identificar padrões. Não sabe se é apenas paranoia coletiva ou se realmente existe uma ameaça próxima. Em meio ao tumulto, percebe crianças brincando sem entender a atenção dos adultos, um lembrete de que, apesar do tudo, a vida insiste em continuar. De volta ao templo, recebe uma nova missão: registrar os presságios interpretados pelos sacerdotes. As resinas queimadas estão mais densas do que de costume, e a sala onde costumam se reunir está impregnada de um cheiro forte, quase intoxicante. Um sacerdote mais velho, com expressão sombria, descreve sinais encontrados na superfície da água durante uma oferenda matinal. Outro fala sobre pássaros que mudaram sua rota de voo, algo que raramente acontece. O escriba escreve tudo em silêncio, tentando não absorver o pavor que permeia cada frase. Enquanto grava esses testemunhos, pensa no papel dos deuses em situações de incerteza. Será que os sinais realmente apontam para algo concreto? Ou são reflexos do medo humano diante do imprevisível? Ele próprio não sabe responder. Em sua tábua pessoal, menos aquela que ele só escreve à noite, menos certamente registrará essas dúvidas. Mas no momento sua obrigação é transmitir fielmente as interpretações sagradas. Ao deixar o templo, uma chuva curta e inesperada cai sobre a cidade, levantando o cheiro da terra molhada. As pessoas se abrigam rapidamente, mas o escriba permanece parado por um instante, sentindo as gotas caírem. O fenômeno dura apenas alguns minutos, mas parece suficiente para aliviar um pouco da tensão no ar, menos como se a própria natureza tentasse acalmar a cidade. Ele sorri discretamente, reconhecendo a ironia de encontrar paz justamente em um momento tão conturbado. No fim do dia, com as tábuas amontoadas e a mente saturada de informações, o escriba retorna à oficina. Organiza as tábuas por ordem de importância, separa as que serão enviadas ao templo e ao palácio, e guarda com cuidado aquelas que contêm relatos de fenômenos. Antes de encerrar o trabalho, relembra cada acontecimento: o tremor, o brilho no céu, as negociações suspeitas, as reuniões tensas ou os presságios. Tudo forma um mosaico complexo que ele tenta decifrar, mas que ainda não faz sentido completo. Ele respira fundo, fecha os olhos por um instante e percebe que, enquanto registra a cidade, também tenta entender seu próprio tempo. E é nessa busca silenciosa, escondida entre um sinal e outro, que encontra o propósito de continuar escrevendo, para os outros, para os deuses e, no fim, para si mesmo. A noite cai devagar, como se quisesse prolongar um pouco mais a respiração quente da cidade. O escriba observa luzes aparecer atrás das paredes altas do templo, enquanto a rua esfria aos poucos e o dia parece recolher dentro das casas. Ele sente o peso das horas acumuladas nos ombros, mas também uma estranha serenidade que costuma surgir apenas quando tudo silencia. Fecha a porta da oficina, deixando de fora o murmúrio distante dos mercados, e acende uma pequena lâmpada a óleo. A chama dança com suavidade, projetando sombras que se movem pela sala como lembranças vivas. É nesse intervalo entre o fim da rotina e o início da noite plena que ele sempre se permite refletir. Senta-se diante da mesa, coloca o estilete ao lado de uma tábua rica ensacada e deixa o pensamento fluir. O dia foi pesado, tremores, presságios, reuniões tensas,
negociações atravessadas por medo e desconfiança. Cada fragmento passou por suas mãos, transformado em símbolos, alinhado em ordem lógica, moldado para ser compreendido não apenas agora, mas também no futuro. E nesse instante percebe que tudo aquilo que escreve é mais do que uma ferramenta administrativa, é um registro da mente humana enfrentando a incerteza. Enquanto olha para as tábuas dispostas sobre a mesa, imagina como elas apareceriam aos olhos de alguém de um tempo distante. Talvez achassem que a cidade vivia um período de tensão religiosa, talvez concluíssem que havia conflitos nas fronteiras, talvez percebessem, enfileirados nos sinais, os medos, esperanças e contradições de um povo que tentava compreender o mundo. Essa ideia o fascina. A escrita não apenas captura fatos, menos captura a alma do momento. Ele passa a mão sobre uma tábua ainda úmida e pensa em seu próprio papel nesse processo. Não é guerreiro, nem governante, nem sacerdote, mas de certa forma atravessa todos esses caminhos. É através dele que o templo comunica sua vontade, que o palácio estrutura suas decisões, que os comerciantes garantem seus acordos. Por mais discreta que seja sua presença, a cidade inteira se apoia nas marcas que surgem do movimento de sua mão. E essa consciência, embora carregada de responsabilidade, também o enche de uma dignidade tranquila. Lembra-se de um ensinamento antigo, dito por um mestre da Eduba: a palavra falada desaparece no vento. A escrita permanece mesmo quando as vozes se calam. Na juventude, achava que era apenas uma frase bonita, criada para motivar os alunos. Hoje entende que é verdade. Quantas histórias deixariam de existir sem a escrita? Quantas decisões seriam esquecidas? Quantas alianças se desfariam? Ele é o guardião dessa permanência menos e, ao mesmo tempo, um homem tentando encontrar sentido dentro dela. O escriba encosta as costas na cadeira e observa a pequena chama tremular. Imagina as tábuas que escreveu ao longo da vida. Algumas tratam de temas tão mundanos, quantidades de grãos, datas do intrigas, nomes de artesãos que parecem insignificantes, mas juntas compõem um retrato completo da existência humana. O esforço de sobreviver, a busca por organização, o desejo de ordem em meio ao caos inevitável dos dias. Até as menores anotações carregam algo essencial, como se cada sinal fosse uma peça microscópica de uma história muito maior. Em seu íntimo surge uma sensação que mistura orgulho e humildade. Ele sabe que não será lembrado pelos nomes que registrou, nem pelas contas que fez, nem pelas decisões que gravou a pedido dos poderosos. Seu nome provavelmente se perderá, assim como o nome de muitos outros escribas antes dele. Mas as tábuas, essas sobrevivem. E ao sobreviverem, carregam um pouco de sua existência. Ele entende que esse é seu verdadeiro legado, ser parte invisível da memória coletiva. Então pega sua tábua pessoal, a menor, a mais desafogada de expectativas externas. A argila fria na mão lhe traz uma calma imediata. Pensa em como fechará o registro daquele dia conturbado. Escreve lentamente, permitindo que cada símbolo brote do sentimento mais profundo. Fala sobre o medo que viu nos olhos das pessoas, sobre a força que percebeu nos que continuaram trabalhando mesmo sem respostas, sobre a beleza inesperada da chuva breve que caiu no meio do caos, sobre a esperança silenciosa que insiste em sobreviver dentro dele, mesmo quando tudo parece incerto. Em seguida escreve sobre a escrita em si, sobre como ela o moldou desde a infância, transformando mãos trêmulas em instrumentos firmes, sobre como aprendeu a traduzir emoções em marcas discretas, sobre como, sem perceber, passou a enxergar o mundo como uma série de histórias esperando para serem preservadas. Escreve também um desejo íntimo, que um dia, em algum futuro improvável, alguém encontre uma de suas tábuas pessoais e perceba que, por trás da função de escriba, existia um ser humano tentando entender o próprio tempo. Quando termina, fecha os olhos por um instante, respirando o perfume leve da argila. Sente um alívio que sempre o surpreende. Guarda a tábua com cuidado, como quem deposita um segredo em um cofre invisível. Apaga a lâmpada a óleo, deixando que a escuridão tome a sala aos poucos. A oficina fica silenciosa, quase em completa imobilidade. Lá fora, a cidade adormece, e o escriba sente que também deve descansar. Antes do ser, lança um último olhar às tábuas secando na prateleira. Vê nelas o reflexo da vida humana menos frágil, intensa, breve, mas, quando registrada, capaz de atravessar séculos. Ele fecha a porta devagar, como quem encerra um capítulo importante. Caminha pela rua escura com passos lentos, sentindo que, apesar do peso dos dias, existe uma grandeza profunda em tudo o que faz. E, enquanto se afasta, uma certeza o acompanha. Enquanto houver alguém disposto a registrar, a memória do mundo jamais se apagará.